Nós queremos desejar, então, uma excelente noite para você que já está aí nos acompanhando neste primeiro podcast, a nossa primeira edição. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você pode, então, para início dessa conversa, desse momento bonito que nós vamos ter aqui, divulgar, então, este podcast. É isso aí. Então, né? Não é verdade, gente? Divulga. Primeiro, a gente conta, a gente precisa dessa divulgação. Então nos ajude, dá essa força aí. Manda aí no WhatsApp, manda para as pessoas que você conhece, ou que conhece o Salvista, ou que não conhece ainda. Vai ser um momento muito bonito. Então seja muito bem-vindo mais uma vez. É uma alegria. Então esse podcast a gente vai dividi-lo em algumas partes. A primeira vai ser a nossa apresentação. Essa é a estreia. Então nós vamos nos apresentar, né? Porque essa é a equipe que vai compor, então, as entrevistas de cada podcast ao longo desse ano. Bom, hoje os convidados são os apresentadores. os convidados são os idealizadores, apresentadores dessa ideia. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bom, primeiro a gente fala nome, né? Depois a gente vai conversando. Meu nome é Frater João Batista. Eu moro aqui no seminário mesmo. Estou no 2º ano de teologia. E estou aqui com vocês para esse momento e também nas demais entrevistas que a gente vai fazer. Quem é o próximo? Pode ser eu, né? Pode ser. Aí. Eu sou o Frater Felipe, tenho 29 anos, estou no 1º ano de teologia, sou da mesma turma que o Frater Mateus. E é uma alegria estar aqui, né? A realização, o início da realização de um sonho. O início de um sonho. É isso aí. Uma criança que A está gente vai conversar sobre isso, né? Pois é. Bom, boa noite. Meu nome é Frater Mateus Matos, tenho 22 anos. Como o Frater Felipe trouxe, estou no 1º ano de teologia. Estamos há 5 anos no seminário. Desde o dia 7 de fevereiro de 2017. O ano eu lembro. Né? O ano eu lembro. Dia 7 de fevereiro de 2017, estamos desde essa data no seminário. E uma alegria muito grande poder estar com você nesta noite, né? Que Deus preparou para nós, que foi realmente algo sonhado, né? Nós vamos partilhar. Coloque a mão sobre Eu vou começar a rezar aqui. Pois é. Frata, então já que você está aí empolgado, né, para rezar, fala um pouco para nós então, Frata, da sua vocação, de onde você veio, como nasceu, e aí a gente vai se apresentando então. Bom, então, né, Frater, eu me chamo Frater Mateus, né, como eu falei, tenho 22 anos, eu sou natural de um bairro muito bom aqui de São Paulo, o melhor bairro do Brasil, que é o bairro Pedreira. A gente sabe, a gente conhece. Pois é, o bairro do Pedreira, sou natural da paróquia Nossa Senhora Aparecida. E a minha vocação surge lá, naquele terreno, né? Daquele maravilhoso terreno do lado da represa Billings. Ô, glória! Pois é, lá da represa Billings. E desde criança, né? Já participava da paróquia. Meus pais são muito católicos, né? Participam bastante. Meu pai participa de Teologia dos Homens até hoje. E eles participavam naquela época. Então, ali foi surgindo a minha vocação, né? O desejo de estar na igreja, né? E aí sempre começa de uma coisa simples, né? E depois vai aumentando, né? O desejo pela santidade, principalmente o desejo pelo sacerdócio, né? Você era coroinha. Fui coroinha, se Deus quiser. Coroinha atentado, né? Você sabe que tem uma foto no Facebook. Ai, meu Deus, será que eu falo? Tem uma foto. Agora já era. Tem uma foto no Facebook, minha, antiga, né? Que tá eu. Qual que é o seu Facebook? Arroba o quê? Arroba Teuzinho, brincadeira. Tá eu mais um outro menino, né? Que era coroinha comigo, um grande amigo meu hoje. E eu tô no turíbulo, porque nós estávamos saindo para uma procissão de Nossa Senhora Aparecida. E eu tô no turíbulo como coroinha, assim, segurando o turíbulo. E é engraçado, porque eu tô com uma cara muito triste e esse meu amigo tá com uma cara engraçada. E aí tiraram essa foto, né? Mas mal sabia o que tinha acontecido um pouco antes. O padre tinha cascado a gente, gritado comigo lá, brigado comigo. E aí foi essa motivo pressão. da sua tristeza. Pois é. E aí eu fui coroinha, então, durante bastante tempo, não sei falar assim quanto tempo exatamente, mas fui coroinha, depois fui acólito e depois também, né, tive a oportunidade também de formar os coroinhas da minha paróquia. Nesse período você já pensava em ser padre? É porque, assim, ser padre, para todos nós, né, nunca, não sei, pelo menos para mim, nunca não foi é um algo plano, assim, não é um plano, geralmente, projeto. inicial. Eu gostava, né, que tem aquele vídeo meu na internet lá que eu postei, que a gente postou, né, do Salvista, que eu falei, né, e realmente, eu brincava de ser padre, eu gostava de pegar o roupão da minha mãe, né, minha mãe tinha meu pai tinha um roupão verde, então a casula verde, minha mãe tinha um roupão assim, minha mãe tinha um roupão meu bege.
E o bege era de qual tempo litúrgico? Acho que era... Solenidade. Era o mais perto do branco. Não, né? era o Gaudete. Aí tinha, né? Então eu vesti o verde, né? Porque eu sou litúrgico, né? Claro. E meu irmão O vestiu o esplendor bege. litúrgico O desde sempre. esplendor Desde sempre. litúrgico. E meu irmão vestiu o bege. E aí a gente, né, pegava uma bolacha e celebrava a missa ali. Então, assim, era uma brincadeira. Mas, quando você vai ficando mais velho, vai entrando na pré-adolescência, na adolescência, você não quer, né? Você não pensa nisso, né? São poucos que continuam, né, tendo esse desejo, né? Que é bonito, que é lindo. E aí depois, né, como... Eu acho que, assim, pra mim, ser padre quando criança, era como se fosse ser jogador de futebol. Entendeu? Sim. Todo mundo pensava ali. Eu É pensava... um sonho, É muito É um semelhante, sonho, né? né? utopia, Bem né? semelhante, né? Padre e jogador de É. futebol. Mesma coisa. Tá ali do ladinho. Pois é. E aí foi quando eu fui, né, amadurecendo. E depois da adolescência, né, tive a experiência do batismo no Espírito Santo, em que eu encontrei Jesus. E ali toda a nossa vida vai sendo mudada, né? Que bonito, que bonito. Vou chorar. É. Pois é. Então foi essa experiência, né? E é isso. Frater, você falou naquele vídeo que nós postamos recentemente que o medo é uma coisa que faz parte, né, da vocação quando a gente vai responder o chamado de Deus. E como foi esse processo de superação para vencer o medo, para entrar? Você falar assim, não, eu vou, porque eu acredito que é a vontade de Deus, mesmo com o medo que passa no nosso coração. O medo é uma coisa que, como eu falei naquele vídeo, né? Muitas vezes ele nos para. E isso que é o problemático muitas vezes do vocacionado, que ele deixa o medo parar, e não pode, né? A gente não pode deixar o medo parar, gente. Eu tinha, né, muitas inseguranças, né? Como que vai ser, né? Eu sou uma pessoa que tenho trabalhado muita ansiedade na minha vida. Então eu era muito necessário. mais ansioso, entendeu? E aí eu tinha muito medo de como que isso se daria, como que é entrar no seminário, né? Não é nem tanto pela vocação, mas por dois motivos. Como que seria e como que meus pais reagiriam? Porque mesmo meus pais sendo da igreja, não é comum hoje em dia, né? Essa semana a gente estava conversando aqui em casa, não sei se vocês estavam juntos nessa conversa, que a gente falava, né, que antigamente, na verdade foi hoje que o rapaz, o Frei falou, né? Tá. O Frei falou hoje que antigamente, a gente teve uma palestra hoje, tá? Para quem não sabe, a gente teve uma Frei palestra, Paulo. o Frei Paulo Goulart, lá na faculdade que nós estudamos, ele deu uma palestra, ele falava assim que antigamente ser padre era motivo de honra para a família. O pai queria ter um filho padre, né? Ou uma freira na família. E já hoje em dia, querendo ou não, isso não tem tanta mais incidência, né? Até entre as famílias Até católicas. entre as às famílias vezes, católicas, não é, né? bem quisto, infelizmente. É verdade. E eu tinha muita insegurança, né? Como que meus pais reagiriam? Tanto que eu vim fazer encontro vocacional, meus pais não sabiam que eu estava fazendo encontro vocacional. Eles sabiam que eu ia para o retiro. Achou que você tinha saído para soltar pipa. Ficou 3 dias fora soltando pipa. Porque a gente soltava um pipa de vez em quando, né? Para alegar a criança. Ligaram E- para a polícia veio buscar ele aqui no ele seminário. fugido. Estava desaparecido há 3 3 dias. dias. Fugido. E aí eu vim pro seminário fazer o retiro, eu fiquei com muita insegurança, muito medo, mas eu vim. Mas quando eu cheguei em casa, depois do retiro do encontro vocacional, meu coração estava muito certeza do que eu queria, né? Eu apenas tinha 16 anos na época, mas eu tinha uma certeza do que eu queria. E aí foi quando eu contei para meus pais choraram muito, choraram. Muito lindo. Eu também chorei, foi lindo, é Imagino. lindo. São coisas Choro que marcam, né? de dor, de É, alegria, de marcam, desespero. né? Né? Dor, alegria, desespero. Mas hoje em dia, graças a Deus, meus pais me apoiam muito na vocação. E eu acho que é isso que é o principal também, né? Mas também tem pessoas que, infelizmente, os pais, né, não apoiam. Sim. E isso não é um empecilho. Isso não é um empecilho, porque depois daquele vídeo, engraçado, né? Depois daquele vídeo, muitos jovens mandaram mensagem no meu Instagram. E muitos deles falavam assim, mas meus pais não apoiam. Mas mesmo se os seus pais não te apoiam, dê esse passo e confie, porque tem aquela frase, né, de Dom Bosco, né, que fala, né, quando o filho sai para o seminário, Jesus assume o local. E realmente, né, mesmo que muitas vezes minha família tenha dificuldades, algumas situações difíceis, mas mesmo assim Deus continua lá, né? Eu tenho certeza que isso acontece lá. E a gente vê, né, tantos casos até aqui entre nós de Sim. famílias que foram transformadas Sim. através da vocação do filho. Então, às vezes, famílias que no início não aceitavam e devido ao testemunho, né, do filho de permanecer, às vezes de ter que até com a dificuldade ali da resistência da família, mas depois você vê toda uma transformação
famílias inteiras que foram atingidas pela graça de Deus, Verdade. graças à perseverança. Mas é óbvio, né? Não é fácil você seguir sem o apoio da família, é de fato desafiador. Mas como você disse, é possível, né? É possível e não pode ser um empecilho. Sim, Né? claro. A gente não pode deixar que isso seja um empecilho, né? Então, se você está na sua casa e você tem vivido isso, não deixe que isso seja um empecilho para a tua vocação, meu irmão, minha irmã. Mas dê um passo, né? Confie. Aquela frase que eu falei é a verdade, né? Que eu trago no meu coração. A vocação é um passo no escuro que a gente dá na certeza que Deus vai colocar o chão. E acaba sendo isso, né? A vocação, né? Mesmo depois de anos, né? Vocês, imagina, depois de anos, continua a mesma coisa, né? O medo, a incerteza continua, mas claro que a gente vai trabalhando isso, vai amadurecendo, né? Claro. Antes de nós passarmos para o próximo, é feliz hoje? Valeu a pena? Claro. Claro. Hoje ele está aqui, apresentador de podcast. Apresentador de Senhora. programa, quem diria, né? Quem O menininho diria? da pedreira. Do Pedreira pro mundo, pois é. Gente, depois vocês pesquisam, o bairro do Pedreira é um bairro muito bom, tá bom? Eu Só faço pastoral lá, né? ele faz pastoral e Do tá falando. ladinho da paróquia dele lá. Pois é. Então, já que eu fui entrevistado, né, vamos passar então pro Felipe, né, pro Frater Felipe. O Frater Aí, Felipe, Frater. diferente de mim, né, eu vim de uma grande metrópole. O Felipe... Já começou. Vai, já continua. começou. Ele é de uma cidade muito grande Ele também. é uma cidade muito não é uma grande. cidade. Fala, Felipe, então. Fala, É que eu então. tenho que explicar, tem que Primeiro, contextualizar. olha, Corrija pra presta nós aí, atenção corrija. que É agora complexo, vai vir a explicação de o que é esse lugar, onde que é esse lugar que ele mora. Porque eu moro com ele há 5 anos. 5 anos, eu até não sei explicar onde ele mora, de onde ele veio. É tipo Wakanda, assim, sabe? Você só entra quando você é convidado, ninguém sabe como é que chega. Não, então, é porque minha família atualmente mora em Ferruginha, né? Tá, Ferruginha. Ferruginha Vai em ganhar pelo Minas- primeiro nome. Ferruginha. Em Minas Gerais. Eu nasci em Mantenópolis, no Espírito Santo, porque lá é divisa de Minas com o Espírito Mantenópolis. Segundo nome que tá Santo. Gente, aparecendo. eu vou fazer o quê? É a minha história, ué. Vai lá, 2 lugares. Dois Minha nomes. mãe é do interior de São Paulo. Terceira informação. O meu pai, sim, é natural de Ferruginha. Ferruginha é um distrito. Vamos lá. Para com 3 nomes, então. Para no terceiro? Não, ou tem daqui a mais pouco ele um vai falar quarto? de São Não, Mateus do é que Espírito tem Santo. Não, gente, digitem, existe esse lugar, tá? Não é zoeira, não. Ferruginha é um distrito rural que pertence à cidade de Conselheiro Pena, embora esteja entre 2 cidades, Goiabeira e Central de Minas, e não pertence a nenhuma delas. Estão entre 2 cidades e não E não pertence pertence a a nenhuma nenhuma das delas, 2, né? tá bom. Tá bom. É porque Ferruginha, assim, é um lugarzinho minúsculo, né? Tipo, tem 1.000 e poucos habitantes, né? Atualmente, minha família mora lá. Eu já morei lá, já morei em Mantenópolis, já morei no Olha lá. Espírito Santo, em Alegre, no Maranhão, né? No Maranhão. Mas assim, né? São Hoje Paulo, minha família e tá lá. também Belém do Pará. Belém do Pará. Exato. Pois Não pode é. deixar de falar. Ô, Felipe, e você cresceu lá em Ferruginha? Um período da vida. Tá vendo, gente? Conta, é conta complicado. sua vocação. Conta sua vocação. Senta que lá vem história. Vamos lá. Conta sua vocação Não, pra é nós. que assim, eu nasci, como eu disse, em Mantenópolis e morava em São Geraldo, que pertence a Mantenópolis, né? É um outro distrito rural também. E aí, até os meus 12 anos, a gente morava num sítiozinho, né? Meu pai mexia com gado de leite, né? Uma situação ali meio pobre, assim, né? Bastante pobre. E aí, mais ou menos com 12 anos de idade, eu sou péssimo para a data, mas eu sei que foi nessa fase, a gente se mudou, então, para Ferruginha, né? E aí, desde então, eu terminei lá a minha formação em um fundamental médio. E depois do ensino médio, que foi quando eu saí para fazer faculdade, fui morar em Alegre, no Espírito Santo. Fiz 3 anos de faculdade. No último ano, que foi em 2012, foi o ano da minha experiência com batismo no Espírito Santo, num retiro em Ferruginha, né? A RCC, o Ministério Jovem da RCC da Diocese de Valadares. É um retiro muito conhecido e tem muitos frutos lá, né? Chama o FIG, né? Formação Integral de Jovens. E aí, depois eu fiz o retiro, iniciei ali minha caminhada com a renovação, mas me mudei para o Maranhão. Então, eu trabalhei no Maranhão durante 2 anos e 8 meses, mas também tive uma boa caminhada de igreja lá. E a minha vocação, de certa forma, ela começou a se desenvolver a partir da minha caminhada na renovação. E o pessoal, principalmente o pessoal da renovação de Carolina, no Maranhão, foi assim uma segunda família, uma família de fé, né? Então, me ajudaram muito nessa caminhada, nesse início de conversão. Então, devo muito a eles também, porque foi nesse contexto, né, de caminhada ali, de uma busca
de uma radicalidade maior dentro do movimento da renovação carismática, que eu percebi o despertar da minha vocação, né? Claro que assim, vocação é mistério, então hoje eu olho para trás, eu consigo ver, antes disso já, sinais de Deus, né? Mas eu digo que o florescer da vocação, o despertar, foi de fato a partir do batismo no Espírito Santo e da minha caminhada dentro do movimento. Tanto que um dos fatores essenciais para eu estar aqui nesse instituto é exatamente a espiritualidade. Eu não queria viver a vocação a qual eu sentia que Deus me chamava, ao sacerdócio, à vida religiosa, em algum lugar onde eu não pudesse viver o meu ser carismático. Isso era essencial para mim. Então, quando eu conheci aqui, falei, é aqui mesmo. Houve uma identificação. Coisa. Eu sei, né, porque eu te conheço, né? Você chegou a fazer experiências vocacionais em outros lugares, né? Sim. E hoje em dia, muitos jovens têm medo de fazer vocacional porque acham que é um compromisso. E você teve a oportunidade de fazer experiências vocacionais em outros lugares. Por isso, partilha um pouco para nós. Como que foi isso para você, né? Fazer o encontro vocacional, mas entender que não é ali seu lugar. Sim. Olha, quando eu comecei a cogitar a possibilidade, né, a sentir aí esse incômodo, esse chamado de Deus, e eu procurei muitas pessoas, procurei padres, né? E eu tive uma boa orientação nesse sentido, de entender o encontro vocacional não como um compromisso, mas como o nome diz, né? É um momento em que você tem contato com as opções de vocação e os encontros eles te ajudam a discernir a sua vocação. Então, eu fiz encontro vocacional na diocese, fiz encontro vocacional com os capuchinhos em Belo Horizonte, fiz também com a Fraternidade O Caminho. Isso me ajudou a discernir, né, tanto o estado de vida quanto o carisma. Então, a dica que eu dou, né, para os jovens que estão aí nos acompanhando, o encontro vocacional, independente a qual vocação você está se sentindo chamado, ele te ajuda a discernir bem isso, né? Sim. Ele te ajuda a entender como é cada vocação, as competências, as exigências, e ali você vai amadurecendo o seu chamado, não tenha receio, né, de fazer Sabe encontro que vocacional. quando eu fiz vocacional, nós fizemos vocacional acho que em 7. Nós entramos em 4. E 2 desses meninos que fizeram vocacional comigo, né, desse grupo de 7, eles estavam noivos e Olha. vieram fazer o encontro vocacional noivos porque eles queriam ter a certeza de que a vocação deles não era isso. Porque ainda tinha uma pulguinha atrás da orelha, entendeu? Não, Então- mas é super válido, né? Às vezes as pessoas veem isso, vai ser padre. Não, você está indo fazer uma experiência, você está indo conhecer. E eu acho que todo jovem, mesmo que já tenha mais ou menos uma certeza da vocação, eu acho que seria válido passar por uma experiência de um encontro vocacional. Porque ajuda até a amadurecer, talvez, a decisão que você já tomou ou perceber que não é aquela, né? Então, Eu acho, Faz que parte. eu acho que até mesmo quando a gente pensa em vocação bíblica, né? Sempre há uma negação, né? Deus uma chama, resistência. então há uma resistência e aí Deus insiste. Pode ser que, né, aconteça uma resistência ainda maior, mas no final Deus sempre vence. Então eu acho que essa questão vocacional, ela é esse caminho, né? Acho que, claro, discernimento é a palavra, né? Mas nasce desse incômodo. nasce desse incômodo, né? Enfim. Uma dúvida, não sei se você falou, eu não prestei atenção. Família católica, você era. Sim, minha família é muito católica. Minha mamãe Carmen está assistindo. Dona com certeza. Carmen, da cura e libertação. É muito católica e carismática. né? Carismática. Não, graças a Deus, minha família é católica. Eu tive, né, tenho ainda o apoio, né, da minha família. Isso para mim é muito importante, né? Interessante. Então, principalmente minha mãe, né? Minha mãe é mulher de oração, de terço, né? Isso é essencial, como a gente disse, né? Às vezes tem irmãos que passam pela dificuldade de não ter o apoio da família. Claro. Cada um vai ter o seu desafio, né? Isso não é empecilho à vivência da vocação. Mas eu falo por experiência pessoal, né? Ter o apoio da minha família me ajuda muito. E como você Claro. dizia sobre essa questão da resistência, claro, eu contei de uma forma, né, muito genérica, até porque eu sou mineiro, eu amo bater papo, contar história. Pois é, e daqui a pouco café também, né? A propósito, né? Café que não tem café. Não sei se vocês perceberam, o nome do podcast é Café com Café com Frater. Frater. Tem água nessa caneca. Mas a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Não, por favor, por porque favor. mineiro, se você chama ele na casa para tomar café, tem que ter café. Tá Tinha que bom, ter uma tá broa de bom. milho, mas tudo, pelo menos o café e o Aqui, ó. Frater, né? É água. É tá água, bom. gente. Então tem A água. gente não tem cafeteira ainda, gente. Se bem que, olha, Inclusive,
10 horas da noite, né? Cafeína também podia ser, tipo, chá de camomila Podia com frata. ajudar a gente, né? Chá de camomila com frata. É. Chá de maracujá com frata. Senão Pronto. dá 3 horas da manhã, todo mundo com o olhão aberto. Claro, claro. Bom, acho que chegou minha vez, então, né? Pois é, Por João favor, Batista. Ah, mas Olha, se você falou do O meu bairro, precursor. antes de eu falar aqui, já que eu falei do Felipe, eu preciso falar. Se você falou do meu bairro, você Não. ficou zombando do meu bairro, Deixa eu tá falar. bom? O seu bairro é bem pior, tá bom? Não é, não é. Bom, eu sou daqui de São Paulo mesmo, né? Aham. De um Da bairro, onde? um bairro chamado Vila Natal. Ou melhor, Parque Santa Cecília. É diferente, é entendeu? Não, mas olha, eu É preciso vizinho. reconhecer uma coisa. Antes É de você vizinho falar, do eu Vila preciso reconhecer Natal. uma coisa. Lá tem metrô. Claro, agora a gente O tem metrô estação chegou lá. Nova, O metrô né, chegou lá. Estação Mendes, Vila Natal, né, Isso. pertinho da minha casa agora, então tá chegando lá. Bom, mas é isso, eu cresci nesse bairro. Então, claro, né, um bairro da Zona Sul de São Paulo, é um bairro, se querendo ou não, de área periférica, mas um bairro muito tranquilo, na verdade, e a parte onde eu moro tinha uma comunidade, né, uma comunidade que foi fundada ali mesmo, uma comunidade católica pertencente a uma paróquia de um bairro vizinho, com o nome do bairro, né? Então era a Comunidade Santa Cecília. Na época eram os padres missionários Oblatos de Maria Imaculada. Ah, lá era o Blato lá? Eram os padres Oblatos de Maria Imaculada que fundaram essa comunidade. Bom, na época que o bairro não tinha nem asfalto, né? Na época, Agora tá até a estação, olha. na época que o bairro não tinha asfalto, na época que não tinha, né, muitas casas, então precisava de uma comunidade. É interessante a história que, inclusive, eu estava conversando com um dos padres, né, que foi um dos fundadores da comunidade, Padre Luiz Carlos. Ele me conta, né, que quando chegaram para ele falaram assim: queremos uma comunidade no Parque Santa Cecília. Ele falou assim: eu preciso de pelo menos 10 famílias que assumam a responsabilidade da comunidade, achando que não ia conseguir. E conseguiu, né? Conseguiu esse número de famílias. A minha avó é uma dessas primeiras pessoas, né? Dona Zulmira, né? Graças a Deus, minha santinha, minha avó, que me ajudou muito nesse processo, né? Então, por quê? Os meus pais, sempre, praticamente desde que eu nasci, pouco tempo depois que eu nasci, meus pais se separaram e eu fui morar com a minha mãe na casa da minha avó e do meu avô, né? Meus avós maternos. Ele faleceu quando eu tinha 7 anos e minha avó, graças a Deus, é viva até hoje. Foi nesse meio. Minha mãe não é uma pessoa extremamente católica, né? Bom, é católica, mas não vai à missa todos os domingos, mas foi um grande exemplo na minha vida também. E a minha avó, em questão de fé, sempre foi esse exemplo na minha casa e me levava, né, para os terços, para as procissões. Então tinha muito isso nessa época, procissão. Tanto que no vídeo também, né, lancei um vídeo na página do Instagram e eu falo isso. A minha comunidade paroquial era muito fervorosa, né? E foi aí que nasceu a minha vocação. Repito, um bairro super calmo, melhor que o Pedreira. Melhor que o Pedreira. E foi aí que nasceu a minha vocação, né? Depois, posteriormente, aí coroinha, catequese, ajudava, né, nas realidades paroquiais da comunidade, grupo de jovens, né? Mas nunca quis ser padre, né? Isso era algo que se falava, as pessoas falavam, mas eu não achava que não era. Só que, no fundo, né, essa Tinha questão da aquele- briga, né? Fica Sim. aquele desejo. É legal quando dá raiva, né? Então É. você começa a falar, gente, mas por que eu tô tão incomodado Que- por as pessoas estarem falando que eu isso, vou né? ser padre. Por que eu tô... Aí... E o mais interessante, minha mãe, né, eu sou filho único dela. Meu pai teve um outro filho depois, mas eu sou filho único da minha mãe. Então, minha mãe, quando alguém falava assim para ela: Adriana, o seu filho vai ser padre, era inimigo de guerra, na mesma hora. Ela não aceitava de jeito nenhum. Porque Essas pessoas devem estar assistindo agora e falei, eu avisei. Eu avisei. Eu falei. Eu avisei. E aí, então, eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 16 anos, por apoio. Minha mãe sempre me apoiou nisso, né, nessa realidade da vida profissional, e me dedicando à igreja. O sinal determinante para mim, quando eu pensei assim, eu acho que de fato é para eu ser padre, as pessoas talvez tenham razão, era quando eu me dedicava demais, frater. Era assim, segunda a sexta trabalho, à noite igreja, quando não estava estudando, e final de semana, grupo de jovens, evento da paróquia,
né, e vida missionária, pregação, renovação carismática. Eu cresci na renovação carismática, então eu nem consigo determinar um momento assim que foi o batismo no Espírito Santo, né? Um dia específico, porque eu cresci no meio, minha avó era de grupo de Foi oração. batizado e nem percebeu. Né? Foi batizado e nem percebi, verdade. E o momento determinante foi quando eu avaliei, eu falei assim, eu me dedico demais às coisas de Deus, mas não estou satisfeito. Né? Me falta algo. E aí, nesse período, eu já conheci os salvistas por conta da espiritualidade carismática, por conta da espiritualidade litúrgica, foi quando eu falei assim, talvez aí seja o meu lugar. Vim fazer encontro vocacional, me encantei pela história do Padre Gilberto, né, o nosso fundador, e falei assim, vou ser salvista. E aí, né, encerro, né, teria muita coisa para falar, mas tem um fato muito importante que aconteceu na minha vocação. Bom, eu vim fazer encontro vocacional como se fosse um retiro qualquer. Não falei para minha mãe que era encontro vocacional. Mais um, tá vendo? Você não sabia. Minha mãe sabia, tá? Sabia? A sua mãe sabia? Deixa claro. Porque ela te apoiava Porque também. também não se sai de Ferrugem para São Para Paulo. fazer um Ah, eu Até retiro porque ninguém sabe onde fica Ferrugem. Você demora 3 dias para sair de Ferrugem. Daí, E é interessante que eu fiz o encontro vocacional, fui aprovado, continuei trabalhando, continuei estudando. Eu não entrei no ano seguinte ao encontro vocacional, esperei mais um ano. E somente no ano seguinte eu vim passar a Semana Santa aqui no seminário. Passei a Semana Santa aqui como vocacionado, fazendo convivência. E quando chegou no domingo de Páscoa, eu falei assim, não dá mais para esperar, e então eu vou... Na força da ressurreição. Cheguei na força da ressurreição em casa, né? Tava fazendo... E aí, né, o meu onomástico nasce daí, tava fazendo Lectio Divina do encontro de Isabel com Nossa Senhora, né, da visitação. E um padre falou isso para mim, inclusive o padre Micael, que é salvista, né, falou assim para mim, você está fazendo Lectio Divina de São João Batista, né, e com Isabel, ele era filho único, né, porque eu falei para ele do medo de deixar minha mãe. E aí eu cheguei em casa com a Bíblia, li a passagem, né? Li a passagem da visitação e virei para minha mãe e falei, olha, então eu decidi que ano que vem eu vou entrar no seminário, né? A minha mãe, acho que era uma mistura de raiva. E ela, muito emocionada, né? Chorando, virou para mim e falou assim, eu nunca vou me esquecer. Se eu te disser que eu estou pulando de alegria, eu estou mentindo. Né? Porque... Bom, depois que minha mãe se separou do meu pai, minha mãe não casou de novo, né? E ela falou, a minha vida inteira foi me dedicando a você e você é o bem mais precioso que eu tenho e é como se Deus estivesse te tirando, né? Meu Deus. Mas, se você acha que você vai ser feliz, você pode prosseguir. Sim. E aí, porque na verdade eu acho que ela até pensava um pouco que eu ia desistir depois, né? Sim. E aí, Vai dar em nada. né? Quando eu saí do trabalho, comecei a pedir enxoval, enfim. Hoje já fazem quase 7 anos da minha saída de casa. E é aquilo, né? A pergunta no final. Sou muito feliz e, né, agora ainda mais, né, sendo chamado às comunicações, indo para o mundo, na televisão, né, sendo salvista. Que chique, nossa. O nome Tá já é demais. enxoval, não é à toa. Né? Pois é. É para... De fato, a família entendeu. Tá casando. Tá casando, saindo de né? casa Não mesmo. vai voltar. Não vai voltar. Ô, João Batista, agora eu fiquei com uma dúvida aqui da sua história. Desde criança você sentia isso? Você falou assim, tudo bem, não pensava tudo, mas você também falou que você ia muito para o de oração com sua avó, né? E como que era isso para você quando criança? Você lembra algum fato, alguma coisa que você falou assim, nossa, hoje eu vejo isso aqui como sinal de vocação? Hoje, Sem dúvidas, Frato. O grupo de oração. grupo de oração. Porque eu comecei no grupo de oração com 12 anos. No começo, eu tinha medo, né, de oração em línguas, Imagina. de muita coisa. Eu tinha medo, muito medo. Por que esse povo caindo? Né, nossa, quando tinha repouso, então eu saía da igreja. Mas o grupo de oração tinha um trabalho muito bonito, né, de evangelização das pessoas, de acompanhamento. Então, começa, para mim, o desejo missionário, né, de ser um missionário. A princípio, como leigo, enfim, não sabia. Mas esse desejo de levar a palavra de Deus para as pessoas sempre esteve muito presente. Tanto que
nas novenas, nas visitas das casas que nós fazíamos, eu era, né, pegava a Bíblia, um molequinho, 10, 12 Gracioso. anos. O povo devia, né? Né, o povo achava muito bonito, lia a Bíblia, por conta desse desejo de levar Deus, né, de levar a palavra de Deus e a experiência com Jesus para as pessoas. Não sabia como, né? Repito, a princípio não era o meu intuito ser religioso ou padre, mas o desejo de ser missionário nunca saiu do meu coração, né? Então isso para mim foi o maior sinal. Quando eu olhei para a minha história, eu olhei e eu vi essa realidade, eu falei assim, é um sinal e não tem como negar. Sim. Sabe que engraçado que eu também, o que mais me ajudou a discernir se eu queria né, seguir uma vida de casado, uma vida em Deus, foi a questão da vida missionária, né? Porque eu pensava exatamente isso, né? Quantas pessoas que precisam do amor de Deus e que às vezes eu posso levar, né? E então isso também para mim foi um divisor de águas, né? A vida missionária, a vida de buscar a Deus, né? Mas aquilo que vocês diziam, né? Às vezes a resistência que a gente tem. E cada um, a gente vê que assim, tem muita coisa em comum, mas é o bonito, né, de cada Sim. história. Cada um tem as suas particularidades. Eu, de início, eu tive muita resistência. Então, Deus foi muito claro comigo em algumas coisas, porque senão eu teria aquele... Deus só não apareceu para você assim como anjo. Só como faltou anjo. isso. Contando um fato, né, que eu lembrei. Quando eu já trabalhava, então assim, eu já tinha uma formação acadêmica, uma Você vida... é formado no quê? Aquicultura. Tá, E ele é eu formado em trabalhei- aquicultura. Ele é de Ferrugem e formado em aquicultura. Ah, gente, todo mundo Cultura. sabe o que é aquicultura. Não. Não sabe o que é explica, por favor, para o nosso público. Aqui, né, vem de água, ou Aham. aqua, cultura, produção, né? Então é produção de organismos aquáticos. É um curso que estuda tipo, um Legal, ramo ó. da zootecnia, tudo aquilo que dá para ser produzido em água. Só que eu fui para o ramo da ecologia, né? Ecologia aquática, que era o meu trabalho, inclusive, lá no Que Maranhão. interessante. E eu morei um tempo no Tocantins também. Olha só, nós Mais estamos um com lugar, mais um lugar. aquicultor na mesa. Tá vendo? Na verdade, é um tecnólogo em aquicultura, porque a aquicultura é o que produz, né? Mas tudo bem. Ai, Tudo meu um vem ao Deus caso. do céu, tá complicando demais. Vai, explica. Inclusive, esse monte de mudança, eu, né, até na vocacional, o Padre Helder falou comigo, veja isso já como sinal de vocação, né? Porque é chamado a vida missionária. De certa forma, né, eu não estava ali exatamente exclusivo para a missão, mas já eram sinais, né? Porque vida missionária é isso, né? É saber se instalar no lugar, E aproveitar a oportunidade. aproveitar a né? oportunidade, mas também saber sair, né? É os dois, Que é né? o difícil, muitas vezes, porque a gente se apega, né? Normal, Sim. então. Enfim, aí eu estava no Tocantins, e aí eu ia um trecho a pé para a igreja, e, né, já jovem carismático, camiseta de igreja, ou a cruz no peito, né? Aquele look padrão, né? E aí tinha uns menininhos brincando assim, aí pararam e falaram assim, o senhor é o padre, né? Aí eu já fiquei meio assim, tudo bem, eu tô com um crucifixo, né? Não é uma coisa comum de você ver. Eu falei assim, não, expliquei para os meninos, falei, não sou padre, beleza. No outro dia eu passei os meninos, olha o padre, olha o padre. Foi uma semana, todo dia que eu passava, que as meninas gritando, olha o padre. E eu já tava com um questionamento vocacional. Aham. Então, tipo assim, teve coisas, sabe, muito claras para mim e que me ajudaram muito, porque óbvio que não foi só isso, né? É unido a esse chamado interno, mas de pessoas que rezaram por mim e proclamaram palavras. Então chegou um momento que eu falei assim, gente, não tem como, eu tenho que pelo menos tentar, porque Deus está gritando, Deus não está nem falando, né? Mas eu sempre fui muito resistente, então Deus precisou ser bem Você categórico. sabe que quando assim, você sabe? celebrar a sua primeira missa, essas crianças têm que estar lá no seu altar, né? Você tem que Por rezar por favor. elas. Eu vou Você tem chegar que- lá, vou descobrir que essas crianças nunca existiram. Que isso era coisa da sua Eram cabeça. anjos, Eram eram anjos, anjos, não, eram eram anjos. Era um anjo. É o tique e o teco da Ai, sua que cabeça. maldade. Nada a ver, gente. Foi autêntico. Não, Bom, verdade, claro. né? Brincadeira. Interessante assim vocês falando dessa realidade, né, de saber se instalar e saber deixar também. Algo muito interessante que aconteceu na minha vocação. Bom, entrei para o seminário, mas antes de eu entrar para o seminário, como eu falei, eu já estava trabalhando há um tempo e eu sempre tive um sonho de ter o meu quarto do jeito que eu sempre quis, etc. E naquela época eu estava com o dinheiro do meu trabalho, né, do meu suor, montando o quarto do jeito que eu queria, né? Então, prateleira onde eu queria, uma cama do jeito que eu queria, televisão, enfim.
na casa da minha mãe, na casa da minha avó mesmo, né? E o que acontece? Entrei para o seminário. Bom, terminei de montar, não fiquei nem um ano, entrei para o seminário, né? Quando nós entramos para o seminário, nós temos uma semana de folga depois da Páscoa, né? A Pascuela dos aspirantes. Então, a gente fica uma semana a primeira em casa. grande prova. É a primeira grande prova. Vocês não vão acreditar. Quando eu cheguei em casa, já tinham desmontado tudo. A parede tinham pintado de outra cor. Acabou o seu sonho, né? Tipo... Não, acabou tudo. Mas, por um lado, foi até bom, né? Não, e o Nossa! mais interessante, a minha avó pegou as roupas, que eu não levei, eu não trouxe tudo, né? Uhum. Pegou as minhas roupas e doou pro pessoal do grupo de jovens. Tem até um pessoal... Você não quer isso? É padre? Pronto. Tem até um rapaz, hoje ele é casado, inclusive estão esperando um filho, Vitor, o nome dele, ele é professor de educação física. E a gente estava lembrando disso, né, nas últimas férias. Eu cheguei de férias para participar da missa na comunidade, está ele com uma blusa de frio igual a minha. Eu falei assim para ele: ô Vitor, onde você comprou essa blusa? Ele falou assim: sua avó que me deu. Era sua. Eram as minhas blusas. Ela tinha dado para todo mundo, então foi... Tá vendo? Se você tinha dúvida, sua avó já entendeu minha logo. avó falou: não vai ficar. já Você vou sabe acabar que com isso. isso é uma chaga para mim, viu? Você falou agora, é uma tristeza do meu coração. Porque quando eu era aspirante, eu tinha muita roupa em casa. Olha só, gente, vocês acham que é vida fácil? Eu tinha muita roupa em casa, né? Tinha as roupas que a gente traz pro seminário, mas também tinha ficado algumas roupas porque eu tinha um armário. Eu dividia quarto com meu irmão, né? O quarto era meio do meu irmão, mas eu tinha um armário lá com minhas coisas, né? Meu armário. E quando eu fui... Só um parêntese, você dividia com quem? Com seu irmão. Com meu irmão. Quando você entrou no nosso aspirantado, você passou a dividir com quantos irmãos? Com 14. Beleza, Glória, né? Desculpa, Pois pode continuar. Tá. E aí, né, então tinha minha parte ali no armário. Aí quando eu fui para casa, a primeira vez, estava ali intacto. Aí quando eu fui, né, terminando o ano, aí você vai outras vezes na casa, nas férias do meio do ano, depois mais pro final, né, tem a segunda semana de folga. E aí eu já percebi que minha roupa ia diminuindo, eu via minha roupa no corpo do meu irmão, a roupa Foi já... um processo mais gradativo, né? Exatamente, mas aí o que aconteceu, né? Meu irmão foi pegando minhas roupas, tem um monte de roupa que eu não sei o que aconteceu, que eu acho que minha mãe deve ter doado minhas roupas, e foi indo, né? Foi se perdendo. Mas exatamente o que você falou, né? Deus vai fazendo a gente passar por esse momento de também desinstalar-se até mesmo da nossa família. Da né? nossa família. Faz parte. Do nosso porto seguro, né? É um processo dolorido, mas é necessário. Bom, eu acho que a partir de tudo que nós falamos, fica uma mensagem, né? Cada um pode falar um pouco de uma mensagem para quem está nos ouvindo e talvez pense em vocação, ou talvez tenha um filho, né? Que está aí, né, num discernimento e tem um pouco de medo, né? Ainda. Destruam o quarto dele. Manda ele embora, entendeu? Joga ele no seminário, dê roupa, Eu ia falar uma mensagem bonita que vocês acabaram. troca a chave da porta. Tava indo tudo tão bonito. Né? Tinha tudo para ser um... Mas, bom, se você é vocacionado, não tenha medo, né? Deus, ele sabe de tudo, e se ele chama, ele vai dar as forças para prosseguir, para continuar. Enfim. E se você tem algum filho, né, não tenha medo de deixá-lo, ter contato com os padres, vir no seminário visitar, para esse discernimento vocacional, porque essa frase parece um pouco clichê, mas é verdade. Vocação acertada, vida feliz, né, e realização pessoal. Então, bom, somos nós, temos mais de 30 irmãos ainda aqui no seminário, na nossa comunidade, os padres, e todos eu acredito que podem dizer o mesmo. Dar o passo no escuro, sem dúvidas, Deus vai colocar o chão, né, Matheus? É isso aí. E é vida feliz para a pessoa e para quem está perto, né? Eu gosto muito da história de Jonas, né, do livro de Jonas. Jonas tentou fugir da vontade de Deus e foi para um navio para tentar ir bem longe. O que aconteceu? Tempestade. Então, assim, a tentativa dele de fugir da vontade de Deus trouxe perturbação não só para ele, né? A ponto dos integrantes ali falarem: alguém que está aqui fez algo contra Deus e a gente tem que descobrir quem é. Então, quase que um navio inteiro afunda, morre todo mundo por causa de uma pessoa fugindo da vocação, né? Então, a pessoa na vocação certa, ela traz paz, alegria para quem está ao redor também, né? Isso é
É uma vida feliz, não só dela, mas dos outros também. Eu também tenho que falar uma mensagem. Então Fala, é isso fala aí. uma Não, mensagem. eu já peguei carona na do João Batista, Tá, então vou entendeu? pegar Só carona na complementei. sua. Já... É isso aí. É Não isso tenha aí. medo. Se você quiser entrar em contato com o nosso vocacional, tá aqui na descrição. Procura aí o nosso Tá aqui em vocacional. algum lugar da tela. Não, daqui embaixo, aqui na descrição. O vocacional, mas não tenha medo. Essa é a palavra. Não tenha medo. Não tenha medo. Conheça, arrisque, É. sabe? Faça encontro vocacional, pesquise sobre carismas. Sobre Conheça, vocação. entenda como cada vocação funciona. Converse com um casal da paróquia, converse com o padre, converse com o religioso, faça experiências. E ali vai ficando claro a vontade de Deus, aonde você se realiza, onde você se vê, se enxerga, né? Quando a gente fala de ouvir a voz de Deus, né? Não é uma coisa de assim, ó, meu filho, né? Aquela coisa aí, você escuta, ó, quem tá falando comigo, né? Mas Deus fala nos acontecimentos, no dia a dia, no nosso coração, nos nossos sentimentos. Então, é um processo de identificar a voz de Deus, né? Mas principalmente aquele incômodo, né? Então, a gente vai percebendo que algo ali nos chama. E quando você está no lugar certo, principalmente na experiência do encontro vocacional, você sente algo diferente, aquela sensação de, poxa, é aqui, sabe? É verdade. Você sabe que, já que nós estamos aqui partilhando, né? Queria partilhar uma coisa, né? Uma coisa que me fez, assim, durante meu encontro vocacional, me decidir por estar aqui, por vir, né? E entrar no seminário, que pode parecer uma coisa besta, né? Simples, mas Deus fala no ordinário, Sim. né? Na simplicidade, foi que no nosso encontro no meu encontro vocacional, começa sexta, sábado, domingo, né? No sábado ia ter missa de cura e libertação no seminário à tarde. Então os meninos estavam limpando a capela de manhã para que pudesse ter a missa à tarde. E os meninos, enquanto limpavam a capela, e a nossa capela aqui, para quem conhece aqui o seminário, nosso teto do seminário é um pouco baixo. Eu acho que já tinha acabado de passar a Páscoa, e como o círio fica assim próximo, né, fica aquela Mancha, sujeira, né? aquela mancha preta. E os meninos limpando aquilo ali e cantando, e assim, sabe, eles colocaram uma música, né, cantando louvores a Deus, né? E aquilo eu falei assim, meu Deus, esse menino limpa a capela até cantando. Então Olha, aquilo marcou a minha história. A aquilo. vocação que nasceu na faxina. É a alegria. Pois é. Pergunta se quer Alegria lavar de, o banheiro hoje. alegria de fazer uma faxina. Pergunta se quer lavar o banheiro. É bom saber disso. Chegar sexta-feira, Mateus. Se faz cantando, louvando do glória mesmo a jeito, né? Deus. A vocação nasceu na faxina. Pois é, exatamente. Não, mas de fato, Deus fala nas pequenas coisas. E é vida feliz, como vocês falaram, vida feliz. A gente, infelizmente, tem uma grande carga do cinema, das novelas, de trazer o religioso, o padre gordo, né? Todo padre na novela é gordo, é chato, Frustrado. né? Frustrado, mal amado. Que vai entrar em crise vocacional durante, vai abandonar Vai no final. abandonar a né? batina, não sei o que, não sei o que. E, na verdade, não é assim que funciona, né? Quando as pessoas vêm no seminário, falam assim, gente, o que acontece com vocês? Vocês são alegres, não sei o quê, por conta disso daí, né? A realização nos traz felicidade, verdadeira alegria, né? E Como às diz o vezes, Evangelho. e às vezes a gente nem percebe, né? É. Tem momentos que a gente tá péssimo, tá cansado. Porque a gente também tem dias assim, tá? Nós Então, também para deixar bem temos claro, dias- para não deixar ninguém iludido. Nós também temos dias que não é legal, que estamos cansados, né? Que estamos estressados. E um bom dia, né? Seja bem-vindo. Às vezes a gente está fazendo faxina e não estamos louvando, não estamos Não, cantando. estamos... Chega alguém, oi, tudo bem? Seja bem-vindo. Nossa, como vocês têm uma alegria, mas E que Deus passa alegria! uma paz É, pra Que gente, alegria né? é essa, justamente, né? A graça de É Deus. graça de Deus. Enfim. Mas é como você disse, né? Não quer dizer, e complementando também o que o Mateus falou, alegria não quer dizer ausência de sofrimento, né? Isso mesmo. Quer dizer que a gente não passe por provação, por dificuldade, né? Não é só um sentimento, é uma realização pessoal. É uma realidade muito mais profunda, muito mais do coração. Mesmo que você esteja chateado, triste, às vezes sentimentalmente não muito bem, mas a alegria, essa alegria vocacional, essa alegria de estar na vontade de Deus, ela ultrapassa o limite do sentimento, né? Isso é óbvio. Sem dúvidas. E assim, até hoje, né, o seminário nos proporciona muitos momentos muito felizes na missão, né? Então, nós temos algo em comum, né? Em Belém do Pará, naquele fizemos calor isso. que não acaba nunca. Pingando. O Mateus no interior, né? E Igarapava. Igarapava. E eu posso, assim, quando eu penso em alegria vocacional, sem dúvidas, é o quê? O dia dos meus votos, né? Nós que passamos pela experiência
de professar os primeiros votos, né? E não só por tornar-se fráter, mas a experiência da consagração a Deus, de ofertar-se por inteiro, é muito bela e toda vez que eu lembro, é um momento de olhar e falar assim, eu não tenho merecimento nenhum, né? Mas Deus, ele quis e, enfim, a nós cabe somente responder e perseverar, né? Exato. Acho que deu para vocês conhecerem um pouco, É. né? Quem serão os irmãos que estarão aqui. Claro, não vai ser sempre vai ter um convidado, Sim, né? sim. Então a gente Isso. vai falar. Bom, Café com Frater Vai ter café. vai ter café, Vai ter né? café. É um projeto que está nascendo no nosso seminário, não vai ser Hoje é um dia xícara com histórico, água. né? Dia 8 8 de setembro setembro de 2022. 22. Boa! Café com Frater é um projeto que está nascendo agora e você faz parte disso, né? Então, mais uma vez, divulga, compartilha, fala para as pessoas, olha, tem uns fratres que estão fazendo um podcast legal. Eles são meio doidos. É. São. Mas divulguem. Bom, a gente vai passar um pouco, né, Felipe, por Frater e Mateus aí, falar um pouco desse projeto. Nós fizemos parte atualmente, mas é um projeto que vem há alguns anos no coração de Deus, mas também na nossa cabeça, né? Sobretudo o Frater, que estava na equipe. Conta um pouco para nós, Frater, então, deste projeto, e a gente vai complementando com a atualidade, como se deu a realização desta sala, destes equipamentos e como que vai ser daqui para frente. Então, na verdade, esse projeto Café com Frater, se vocês digitarem Café com Frater no YouTube, já vai ter um outro vídeo, né? Que tá o Padre William e o Frater Carlos, porque ali naquela época nós estávamos na equipe de comunicação, eu, né, o Frater William, na época ele era frater, hoje ele é padre, e tinha mais alguns irmãos e nós fazíamos vlogs, né, para divulgar, porque, querendo ou não, gente, a gente tem que entender que esse é o meio de evangelização hoje. Eu estava parando para pensar, tem um vídeo nosso com mais de 100 mil visualizações. Caramba. Mais de 100 mil pessoas. Você já parou para pensar? Que é como você fazer uma pregação para 100 mil pessoas. 100 mil pessoas, 100 mil vidas tocadas, né? E então surgiu, né, esse projeto de fazer vlogs, né? Na época não tinha TikTok, então assim, era um vlog que estava em alta. E aí surge o Café com Frater, que a ideia era partilhar sobre a vocação dos irmãos, tudo. Engraçado, também não se tinha tanto esse formato podcast, né? Que era um formato de vídeo. Tanto se Ainda não era algo comum, né? Não era algo Isso comum. foi o quê? 2019, acho? 2019. 2019. Se eu não me engano, dia 8. Tinha até marcado aqui na data, acho que eu perdi. Dia 8, dia 4, dia 9 de outubro de 2019. Foi o primeiro Café com Frater. Só que era vídeo. Só que assim, não naquela época ali, logo em seguida eu fui para uma outra etapa de formação, né, e deixei a função, e aí acabou que foi se perdendo um pouco do projeto, né? Mas também Deus vai preparando tudo, né? Não é que houve um abandono, não, mas Deus foi preparando para que pudéssemos estar aqui hoje. Então esse é o projeto, né? Partilhar, né? De forma descontraída, como nós estamos fazendo aqui, né? Porque eu acho que a gente tem que muitas vezes tirar os mitos, né? De quem é o padre, de quem é o religioso. Claro, somos homens sérios que buscamos a santidade, mas somos homens. Seres humanos. Né? Seres humanos. Então, surge daí, né? E aí, né, para você saber, né? Então, aí a gente tem uma equipe, né? Somos nós três aqui que estamos aqui. Nós também temos o nosso diretor de televisão, né? Diretor de imagem, que é o Frater Gabriel da Anunciação. Também temos o Frater André Bosco, que também nos auxilia, que inclusive é o coordenador da função aqui em casa, que também estará conosco durante os dias. E somos nós que vamos estar produzindo esse projeto aí para vocês. Serão convidados, né? A cada encontro será um convidado diferente, padres, irmãos, irmãs, leigos, leigas, pessoas que possam estar aqui agregando, né? E de alguma forma, né? E pessoas de outras comunidades pessoas também, de outras né? comunidades, Sim. Porque a beleza da nossa igreja é isso, né? Os vários carismas, né? Então, surge daí esse projeto, né? O Café com Frater. E temos que também agradecer, né, primeiramente a Deus, mas também, né, a comunidade que abraçou, né, esse projeto. Acho que a gente vai começar a falar agora, né, de como... corta aqui para essa câmera aqui. Olha só, você está vendo essa sala aqui maravilhosa, né? Pois é, a gente mesmo que produziu ela aqui, que montou ela, Sim. né? Em primeiro lugar, Mateus, a busca de uma sala no seminário Gente, para isso. olha, eu vou falar para vocês, não é fácil, viu? Não é fácil, foi difícil achar uma sala, porque, querendo ou não, o seminário ele já tem uma estrutura, né, toda fixa, né?
E um estúdio desse, não tem como você ter outra coisa junto com ele, né? Então, foi realmente, né? Até que nós conversamos com o nosso reitor, o Padre Wendel, e ele disponibilizou essa sala, inclusive o padre abraçou o projeto conosco, né? E a gente já vê aí a mão de Deus, né? Já vê as coisas acontecendo de forma muito fácil, né? Foi algo que fluiu bem, né? A Sim. gente até se surpreendeu, a gente achou Foi. que demoraria mais, né? Sim. Achei que seria um projeto mais a longo prazo. E até a descoberta de novos dons, né? A descoberta de novos dons. Por quê? O João Batista quer falar da parede que ele pintou. Vai. Vamos, Eu vamos vou parar falar, para ouvir a parede do João Batista preciso aqui. falar da parede que eu pintei. Bom, É, bom, então, a gente precisava montar a sala, né? foi. A sala estava crua, Eu acho que a gente começou a conversar sobre isso em maio. mais ou menos. Maio, né? Olha só, o projeto começou a ser gerado ali no nosso coração em maio, mais ou menos, Sim, né? sim. Bom, mas a gente começou a agir mesmo nesse semestre, né? Agora, em mês de agosto, Foi. né? Então, a sala estava crua, não tinha nada. Então, como a gente... Primeira coisa, conseguir dinheiro. Então, como todos sabem, o seminário, o Instituto Salvista, vive da providência. E existem muitas realidades que precisam ser mantidas. O seminário, as casas de missão, né? Enfim, as missões, os gastos. Imagina, né, gente? Aqui no seminário nós somos em mais de 30, então manter tudo isso é muito difícil. E ainda conseguir dinheiro para montar uma sala. Então nós pensamos, Mateus, a rifa, né? Então teve a ideia da rifa. E então vamos ver se os irmãos abraçam, porque era uma rifa que precisaria ser vendida no período de férias. E aí, como fazer? Então montamos uma rifa pequena para os irmãos venderem. Os irmãos abraçaram a causa, inclusive também é um dos nossos primeiros agradecimentos, né? Sim. Aos irmãos que venderam a rifa. Voltando das férias, conseguimos um dinheiro para iniciar. Sim. Precisava, então, instalar um papel de parede. Né? Instalar um papel de parede, enfim, não vai pegar aqui, mas é nessa parede que está aqui atrás de mim. Que é um outro estúdio, entendeu? Porque Seria tem que um ser outro versátil, cenário. Vai ser um outro cenário. Um outro cenário. Cenas do próximo capítulo. E aí, hoje, né, gente? Uhum. YouTube, tutorial, como instalar papel de parede. Então, lá vai. O primeiro papel de parede que nós colocamos não deu certo. Ainda bem que a gente comprou a mais. Compramos um pouco a mais, teve que tirar, ficou com falha no papel de parede, mas a gente não desiste, continua. E a parede, né? Essa parede aqui, uma tinta toda especial, cimento queimado, a textura. Nossa. Não pinta com rolo, tem que aplicar com uma espátula. E aí, como que faz isso e não pode gastar dinheiro? Mais um tutorial. E eu fui aplicando a tinta, né? Os meus irmãos foram ajudando. O frate Gabriel está aqui também, ajudou, o frate Mateus. E aí os irmãos iam chegando na sala e iam falando assim, nossa, frate, você fazendo essas coisas? Nossa, frate, você pintando desse jeito? E claro, a gente foi fazendo e, bom, eu acredito que tenha ficado bonito, né? Ficou muito bom, muito bom. A ideia da placa, o frate Mateus, uma coisa muito importante, fala para nós, frate, a cortina. Pois é, gente, essa cortina, ela tem uma história muito linda. A cortina da dona Cícera Irene da Silva Ferreira, a minha mãe. Pois é, a minha mãe doou. Um oferecimento de Dona Cícera. Dona Cícera. Então, minha mãe doou, né, a cortina para nós. Quando eu falei, mãe, eu preciso comprar uma cortina. Eu falei assim, qual o tamanho da parede? Aí eu passei o tamanho da parede para ela e falei assim, não compra não, que eu tenho uma cortina aqui para te dar. Glória aí, a Deus. Pronto, pois Tá é. vendo? Não, você sabe que quando eu fui pegar essa cortina na casa do meu tio, porque ela deixou na casa do meu tio, eu falei assim, gente, parece que eu tô montando minha casa. A primeira cortina da minha casa. Claro, e aí nós ficamos muito animados, né? Enfim, para colocar na parte aqui de trás tem, né, as esponjas de isolamento acústico, né? Que fala. Então, para colocar, a gente colocou, não deu muito certo, mas a gente. Mas importante é o coração aberto e o desejo de tentar. Refizemos, consertamos, está aqui. Né, tudo isso, e aí fomos conseguindo algumas doações, fomos pegando algumas coisas, esses objetos aqui, ó, as imagens, né, o globo que está aqui atrás de mim, aqui atrás de mim. Os irmãos foram doando, então a gente foi pedindo, né, foi pegando as coisas. Os irmãos iam aparecendo aqui e falavam assim, por exemplo, aquele negócio do livro ali, ó, se você ver ali, foi o irmão que falou assim, acho que ficaria legal o livro ali. Aí, de onde que a gente vai tirar livro? A gente tinha com um monte de livro, o globo.
O ícone, né? As Padre imagens Gilberto aqui, ali o atrás. Padre Gilberto aqui, a foto do Padre Gilberto. Né? Até as plantinhas Até foram as doadas plantinhas, foi o pelos Frade Gabriel irmãos, da Anunciação que É. doou as Que também é da suculentas função aqui. do jardim. que também é da função. do jardim. Ou seja, o Jardim do Seminário. Já Já veio era, todo viu, pra gente? cá. Você vir aqui. Mas é isso. Então, assim, foi um projeto que nós abraçamos, porque vimos que poderia dar certo, né? Esperamos muito que dê certo, os irmãos abraçaram e aí, né, a coragem de fazer um podcast, né? E acho que penso eu que talvez a parte mais difícil seja um desafio, né? Estar aqui, né? A Com gente o parece que microfone tá na super frente. descontraído, né? A gente nasceu pra isso, mas tá todo mundo tremendo. É uma descoberta Inseguro. vocacional também. E, bom, acho que a gente pode falar, então, desse documento aqui, né, Matheus? Que é algo importante. Porque era já sonho do Padre Gilberto, né? A gente até fez um vídeo, né? Pedindo doação, né? A gente doe. entra na vida religiosa, né? Mas é isso, né? A gente vive de providência, né? E tem que pedir mesmo. A gente fez um vídeo e a gente falou lá que era um sonho do Padre Gilberto e realmente... Padre Gilberto 2005, né? Eu até trouxe aqui o texto, né, para que nós pudéssemos ler. O servo de Deus, Padre Gilberto, escreve assim: para tanto, essa fraternidade quer apetrechar-se de todos os meios e técnicas disponíveis em nossos dias, a partir da palavra de Deus sussurrada aos ouvidos, até a pregada dos altos do telhados das casas ou das montanhas. Estúdios e parques gráficos serão implantados. Aí ele fala assim, Padre Gilberto era um homem muito simples, falava assim: parece miragem, mas o Senhor realizará toda essa obra. E aí a gente já pode profeta, né? contemplar depois de aí 2090, ele escreveu 95, 2005, quase 20, 30 anos depois, né? Não sei. A gente é de humana. A gente pega a Mas calculadora. o padre, ele foi, né, uma pessoa que sonhou. Então, assim, gente, é tudo muito simples aqui, mas a gente fez com essa certeza, né, de realizar o sonho do padre. Inclusive, Frata, desculpa interromper, mas a gente falou das doações, né? Agradecemos. E às vezes tem gente que está acompanhando e quer nos ajudar também a abraçar a nossa causa. Então a gente tem aí no alto da tela, né, a chave Pix. Então, caso você queira nos ajudar, né? Tá. Não, pera, isso. Aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tá lá. É isso. Isso. Então a gente tem aí a chave Pix, se você quiser fazer uma doação, né? Abraçar também conosco essa causa, né? O Padre Vitor Coelho de Almeida, né, que também é um servo de Deus, ele dizia que quem ajuda na pregação tem merecimento de pregador. Então, toda ajuda, todo auxílio na evangelização, a pessoa vai ser recompensada pelo apoio, né, com o mesmo mérito. Não, até porque, gente, a gente pagou os microfones, né, a primeira parcela, pagou a primeira parcela disso daqui, então, assim, a da mesa, a primeira parcela, entendeu? Então, a gente tem que Tem terminar as de pagar. outras parcelas. Tem né? as outras 200 mil parcelas. Bom, acho que a gente, caminhando, né, conseguimos apresentar um pouco da ideia de como nasceu esse sonho. Tem uma parte da exortação apostólica, né, Evangelii Nunciandi, do Papa Paulo VI. Eu estava até partilhando com o Frate Felipe, é muito bela e eu queria, acho que nós podemos caminhar para o final desse podcast com a frase, com esse texto, né, do Papa. É a própria igreja, né, que deseja que a gente evangelize dessa forma. No nosso século, tão marcado pelo mass media ou meios de comunicação social, o primeiro anúncio, a catequese ou o aprofundamento ulterior da fé não podem deixar de se servir destes meios, conforme já tivemos ocasião de acentuar. Postos ao serviço do Evangelho, tais meios são suscetíveis de ampliar quase até o infinito o campo para poder ser ouvida a palavra de Deus e fazem com que a boa nova chegue a milhões de pessoas. Essa é a parte mais bela. A igreja viria a sentir-se culpável diante do seu Senhor se ela não lançasse mão destes meios potentes que a inteligência humana torna cada dia mais aperfeiçoados. É servindo-se deles que ela proclama sobre os telhados a mensagem de que é depositária. Neles encontra uma versão moderna e eficaz do púlpito. Graças a eles consegue falar às multidões. Então, isso foi escrito em 1975. Então, né, e a gente não tinha noção do que viria a acontecer, né, agora, nesses últimos anos. Bom, então, essa é a nossa intenção, gente, essa é a nossa ideia, levar o Evangelho de Deus, e o documento é claro, a igreja
ela é depositária, né? Ela é portadora de uma mensagem que é de Deus, que é de Jesus Cristo, e essa é a nossa ideia, levar as pessoas. Por isso, os padres estarão aqui, inclusive no próximo podcast, quem estará conosco, Frata já pode falar já? Pois é, então olha só, que dia que é? Dia 15 de setembro, na próxima semana, na próxima quinta-feira, você tem um encontro marcado conosco aqui, esse mesmo horário, nesse mesmo canal. Estaremos com o nosso prior geral, né, o Padre Josemar, que vai estar falando um pouco sobre sua missão, sobre sua vocação, e será conosco. E também já temos outro marcado, olha só, 3 em sequência, para ninguém reclamar. No dia 21 de setembro, né, também teremos um convidado especial. Esse eu não quero revelar agora. Então, vai ser só depois. Fica no suspense. Só no suspense. E assim, a proposta, né, é que a gente, claro, vai ter temas muito específicos, mas é exatamente essa liberdade de poder falar sobre temas da atualidade, né, de poder discorrer sobre assuntos que são necessários para agora, né, fazem parte da atualidade. Então, onde o convidado vai poder falar um pouco da vida, da vocação. A gente vai entrar em temas também que às vezes são sugeridos, né, pelos ouvintes, pelos telespectadores, que o povo pede muito. A gente até faz esse pedido também, que você envie sugestões de temas, né, é de verdade. coisas que precisam ser abordadas, elogios, críticas, né? Isso tudo faz com que o projeto se desenvolva e aos poucos a gente vai ajustando. Mas é exatamente esse clima mais descontraído, onde a gente vai poder conhecer um pouco mais o convidado e desfrutar também da experiência de cada um, daquilo que cada um tem a trazer sobre temas da atualidade, né? É isso aí. É isso aí. Então esperamos você na nossa próxima semana, no dia 15 de setembro. Nós queremos, antes de terminar, eu acho que nós precisamos agradecer primeiramente a Deus, né, por tudo aquilo que Deus fez, né, na realização. Não digo só em questão de coisa material, mas toda a graça que Deus tem dado para que esse projeto aconteça. Então, nós temos que agradecer muito a Deus, mas também agradecer, né, aos irmãos, principalmente aos irmãos que têm nos apoiado nesse projeto, que têm nos ajudaram vendendo rifa, mas também, né, o carinho, a atenção, né, de às vezes... O incentivo, poxa, né? O incentivo de olhar ali e falar assim, nossa, Frater, eu acho interessante colocar isso daqui e tal. Então, assim, muito obrigado, irmãos, né? Quero aqui, em nome da equipe, agradecê-los, mas agradecer também você que está nos acompanhando, que chegou até aqui ao fim deste podcast. Gratidão no coração. Pedimos que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. Sabe o que você faz? Pessoal do grupo da paróquia. No grupo da paróquia. Sabe aquele grupo lá de coroinhas, de acólitos, de jovens, de adultos? Pois é, a gente vai abraçar todas as idades aqui, tá bom? Então pode mandar lá, que a gente vai ser uma alegria poder participar também com eles, estar com eles aqui, né? Inclusive, eu sei que o link, né, o convite para esse podcast, chegou no grupo dos servidores do altar de qual paróquia, Frata Mateus? Do Pedreira. Claro que pois é. Não vou contar como, mas eu sei que chegou lá e eu tenho certeza que a galera tá acompanhando. Pois é isso aí. Então, É isso aí, gente. Muito, muito, muitíssimo obrigado. Foi uma alegria, é o primeiro. Nós estamos um pouco ainda inexperientes, emocionados com o projeto, mas né, nos apoiem. Muito obrigado, é uma alegria ter estado com vocês. É isso aí, gente. Mais alguma coisa? É isso aí. Testemunho, Obrigado. Partilha. Tchau, tchau. Deus abençoe. Até mais. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau. Se Deus quiser. É isso aí. Isso aí.